Olá, que a paz do Senhor esteja com você. Na mensagem de hoje, vamos refletir sobre os sofrimentos profundos que o Senhor Jesus enfrentou por amor a nós. Antes da cruz, Jesus passou por angústia, solidão, traição, rejeição, humilhação e dor. Ele não sofreu por acaso, ele caminhou voluntariamente para cumprir o plano de Deus e levar sobre si o peso dos nossos pecados. A palavra de Deus nos mostra que o sofrimento de Cristo não foi em vão. Por meio da sua morte e ressurreição, todos os que creem nele recebem perdão, salvação e uma nova vida. Nesta reflexão, vamos meditar sobre o sacrifício de Jesus e também aprender princípios importantes em Romanos capítulo 6, verso 1 ao 14, especialmente sobre morrer para o pecado, viver para Deus, andar em novidade de vida e entregar nossos membros como instrumento de justiça. Então, abra o seu coração, acompanhe esta mensagem até o final e permita que Deus fale com você através de sua palavra. A afronta quebrou meu coração. Estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. Salmo 69, 20. Pouco antes de ser entregue à morte, o Senhor Jesus esteve no jardim do Getsêmani. Ali, em profunda angústia, orou ao Pai. A dor que estava diante dele não era apenas física, era também espiritual. Ele sabia que carregaria sobre si o peso do pecado e enfrentaria a cruz como o Cordeiro de Deus. Enquanto Jesus orava, seus discípulos não conseguiam permanecer acordados. Por isso, ele lhes perguntou: por que estáis dormindo? Lucas 22, 46. Essa cena nos mostra a solidão do Salvador. No momento de maior angústia, aqueles que estavam mais próximos dele não compreenderam a profundidade daquela hora. Logo depois, chegaram homens para prendê-lo. À frente deles estava Judas, um dos 12 discípulos, que o entregou com um beijo. Jesus, mesmo diante da traição, disse: Amigo, a que vieste? Mateus 26, 50. Essa pergunta revela a mansidão e a graça de Cristo, mas também mostra a dureza do coração de Judas, que esteve perto do Salvador, mas não se rendeu verdadeiramente a ele. Depois, Jesus foi levado ao tribunal religioso. Durante o interrogatório, foi humilhado e ferido. Quando recebeu uma bofetada, perguntou: por que me feres? João capítulo 18, verso 23. O justo estava sendo tratado como culpado. Aquele que nunca pecou foi desprezado, rejeitado e maltratado pelos homens. Mas a dor mais profunda foi expressa na cruz, quando Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus capítulo 27, verso 46. Ali, Cristo enfrentou o peso do pecado, não por causa de suas próprias culpas, mas por causa das nossas. Ele sofreu para que pudéssemos ser perdoados. O profeta Isaías já havia anunciado que o servo do Senhor veria o fruto do seu sofrimento e ficaria satisfeito, pois justificaria a muitos, levando sobre si as iniquidades deles. Isaías, capítulo 53, verso 11. Isso nos mostra que a cruz não foi derrota. Foi o cumprimento do amor de Deus. O sofrimento de Cristo produziu salvação para todos os que creem nele. O fruto do trabalho de Jesus somos nós. Todos aqueles que confiam em sua obra recebem seu perdão e passam a viver uma nova vida pela fé. O Salmo, capítulo 69, verso 20, expressa a dor de alguém quebrantado, sem encontrar consolo humano. Essa palavra aponta para a profundidade do sofrimento de Cristo, que foi rejeitado e abandonado em sua caminhada até a cruz. Em Lucas, capítulo 22, verso 46, vemos Jesus chamando os seus discípulos à vigilância e oração. Isso nos ensina que diante das lutas espirituais, não podemos dormir espiritualmente. Precisamos estar atentos, orando e buscando força em Deus. Em Mateus, capítulo 26, verso 50, Jesus chama Judas de amigo
mesmo sabendo da traição. Isso revela a paciência e a graça do Salvador, mas também nos alerta sobre o perigo de estar perto das coisas de Deus sem ter o coração entregue a Deus. Em João, capítulo 18, verso 23, Jesus questiona a injustiça sofrida. O justo foi ferido sem merecer. Ele suportou a humilhação para cumprir a vontade do Pai e abrir o caminho da salvação. Em Mateus, capítulo 27, verso 46, encontramos uma das palavras mais profundas da cruz. Jesus experimentou o abandono para que nós pudéssemos ser recebidos por Deus. Em Isaías, capítulo 53, verso 11, vemos que o sofrimento do Messias teria resultado. Muitos seriam justificados. Cristo sofreu, morreu e ressuscitou para que pecadores fossem reconciliados com Deus. A leitura indicada é Romanos, capítulo 6, verso 1 ao 14, e essa passagem se conecta profundamente com a mensagem da cruz. Romanos 6 nos ensina que a graça de Deus não é uma permissão para continuar no pecado. Pelo contrário, quem foi unido a Cristo pela fé foi chamado a uma nova vida. Paulo explica que, assim como Cristo morreu e ressuscitou, também nós devemos considerar nossa velha vida como morta para o pecado e viver para Deus. Isso significa que a cruz de Jesus não apenas nos perdoa, ela também nos chama à transformação. Quando cremos em Cristo, não somos chamados a continuar vivendo como antes, somos chamados a andar em novidade de vida. O pecado não deve mais dominar o nosso coração, nossas escolhas, nossas palavras e nossas atitudes. Romanos capítulo 6, verso 11, nos ensina a nos considerarmos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Essa é uma decisão espiritual diária. Lembrar que pertencemos ao Senhor e que fomos comprados por um alto preço. A mensagem da cruz nos mostra o quanto o pecado é sério. Se Jesus sofreu tanto para nos salvar, não devemos tratar o pecado com leviandade. Ao mesmo tempo, a ressurreição nos mostra que existe poder para viver uma nova vida em Deus. Princípios que podemos colocar em prática. Valorizar o sacrifício de Jesus. Cristo sofreu por amor. A cruz revela o preço da nossa salvação. Permanecer vigilantes em oração. Assim como Jesus alertou os discípulos em Lucas capítulo 22, verso 46, precisamos cuidar para não dormir espiritualmente. Não viver uma fé apenas de proximidade externa. Judas esteve perto de Jesus, mas seu coração estava distante. A verdadeira fé exige entrega sincera. Reconhecer a gravidade do pecado. O sofrimento de Cristo mostra que o pecado não é algo pequeno, ele custou a vida do Filho de Deus. Crer que Jesus sofreu para nos justificar. Isaías, capítulo 53, verso 11, nos lembra que Cristo levou sobre si nossas iniquidades para nos reconciliar com Deus. Viver em novidade de vida. Romanos 6 nos ensina que quem foi alcançado pela graça deve abandonar a velha vida e viver para Deus. Não permitir que o pecado domine o coração. A graça de Deus nos liberta para uma vida de obediência, santidade e comunhão com Cristo. Talvez você já tenha ouvido muitas vezes que Jesus morreu na cruz, mas hoje, pare um momento e reflita. Ele sofreu por amor a você. Jesus enfrentou angústia, traição, humilhação, injustiça, abandono e morte. Ele não passou por tudo isso por merecer castigo, mas para carregar sobre si o castigo que nos traz a paz. O sofrimento de Cristo revela duas grandes verdades. O pecado é sério, mas o amor de Deus é maior. A cruz nos mostra que não podemos salvar a nós mesmos. Precisamos de Jesus. Precisamos do perdão que vem dele. Precisamos da nova vida que só ele pode dar. Romanos 6 nos lembra que a graça não nos chama a continuar no pecado,
mas a viver para Deus. Se Cristo morreu e ressuscitou, também somos chamados a deixar para trás a velha vida e caminhar em novidade de vida. Hoje, entregue seu coração a Jesus, receba o perdão que ele conquistou na cruz, creia que seu sacrifício foi suficiente e viva uma vida que glorifique aquele que sofreu, morreu e ressuscitou por você. E se você já caminha com Cristo, fortaleça sua fé. Não trate a cruz como algo comum. Lembre-se todos os dias, você foi comprado por um alto preço. Viva para Deus e largue de tudo aquilo que te afasta dele. Para um melhor entendimento da mensagem, convido você a ler Romanos capítulo 6, versos 1 ao 14 na Bíblia, com atenção e oração. Que Deus fale ao seu coração e nos ajude a viver uma vida nova em Cristo. Agora, feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, eu me coloco diante de Ti neste momento e agradeço pelo sacrifício de Jesus Cristo. Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor sofreu por amor a mim. Obrigado, porque enfrentou a cruz, levou sobre si os meus pecados e abriu o caminho para que eu pudesse ser perdoado e reconciliado com Deus. Perdoa os meus pecados. Ajuda-me a não tratar o teu sacrifício como algo comum. Que a cruz transforme meu coração e me leve a viver uma vida nova. Senhor, fortalece minha fé. Ajuda-me a morrer para o pecado e viver para Deus. Que minhas palavras, pensamentos, atitudes e escolhas sejam entregues ao teu governo. Eu entrego minha vida em tuas mãos. Guia-me, transforma-me e ajuda-me a andar em novidade de vida. Em nome de Jesus, amém. Que Deus nos ajude a valorizar o sacrifício de Cristo, a abandonar o pecado e viver uma nova vida para a glória do Senhor. Se esta mensagem te edificou, por favor, inscreva-se, compartilhe, curta e comente. E para não perder as próximas mensagens, clique no link na descrição para entrar para o nosso grupo. Que Deus te abençoe.